E nós abrimos esse bloco com a presença da secretária da Cultura de Ribeirão Preto, Adriana Silva. Adriana, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso AppTV. Obrigada pela oportunidade de a gente discutir um pouquinho de cultura na cidade de Ribeirão Preto. Bom, secretária, Ribeirão Preto eleita a capital brasileira da cultura em 2010. Como é que é estar à frente da secretaria nesse momento? É muito importante, porque eu sou assim, de uma fase de Ribeirão em que a gente dizia que Ribeirão tinha sido capital da cultura. Então, quando eu chego, né, numa fase de entender as coisas, a gente sempre olhava para trás. Ribeirão Preto foi a capital da cultura. E agora a gente tem a chance de voltar a ser. Não é um passe de mágica, obviamente, porque é uma questão de merecimento. Então a gente vai dar uma estudadinha, por que a gente foi chamado de capital da cultura no passado? É que a gente teve, durante algum tempo, alguns teatros, algumas atividades de grande volume, numa época bem passada, no áureo do café. E agora, por que nós somos capital da cultura? Principalmente pelo nosso potencial. Eu acho que a análise mais positiva que o grupo que analisou a nossa proposta e que acabou coincidindo com essa afirmativa de que merecíamos o título, ele analisou mais o nosso potencial. A sociedade civil ribeirão-pretana é uma grande articuladora cultural. Nós temos grandes grupos, grandes artistas, o poder público é uma parte, não é o todo, né? E esse casamento dessas atividades acaba colocando Ribeirão em evidência. Então a gente tem muitos bons espaços, Teatro de Arena Municipal, Teatro Pedro II, a Esplanada, as praças, tudo a serviço da cultura. E a gente tem um agente muito cultural, que são essas pessoas que coordenam os projetos, né? Minas, Orquestra, Ribeirão em Cena, Feira do Livro, que está na mão da sociedade civil. Então, acho que esse casamento acaba fazendo com que Ribeirão mereça realmente o título de capital brasileira da cultura. Bom, secretária, então, se tem o título, o que isso realmente representa para a cidade, para a gente deixar bem claro para quem ainda não entendeu muito bem essa conotação de capital da cultura? Eu acho que o aspecto mais positivo é poder falar sobre cultura. Quando a gente recebeu o título de capital brasileira da cultura, para usufruir desse título durante 2010, nós fomos convidados várias vezes, ou para uma palestra numa instituição de ensino, ou pelo veículo de comunicação. Só de ter permitido, né, permanecer o tema em debate, a gente já saiu ganhando. Como é que foi? Como é que foram os bastidores? Como isso aconteceu? Na verdade, a gente recebeu um e-mail, tá? E ele estava divulgando que estavam abertas inscrições para os municípios brasileiros concorrerem a esse título. Nesse e-mail a gente viu a logomarca do Ministério do Turismo e do Ministério da Cultura, o que nos criou uma vontade de participar. A gente não tinha muita informação de como era o processo e naquela iniciativa foi no sentido de medir. Vamos medir o nosso potencial? A gente, de verdade, a gente nem entrou com 100% de empenho para ganhar. A gente entrou com 100% para se medir. A gente queria uma unidade de medida para saber como é que a gente estava. Que outros municípios estariam concorrendo conosco? Se um outro ganhou, por que a gente não ganhou? O que o outro tem que a gente não tem? E aí, felizmente, a gente teve 2 bons adversários, né, entre os que estavam participando, que era um dos maiores que estavam participando, e cultura não tem nada a ver com tamanho, né, maior ou menor, porque tem municípios pequenos que têm uma cultura representativa, que eu quero dizer assim, é só uma força, né, da mídia muito grande, que era Paraty, né, e também Gramado. Que são 2 cidades que estão no circuito nacional. E a gente conseguiu ganhar dessas 2 cidades, né? Com a participação de um elenco que estava julgando bastante significativo. Nós elaboramos uma revista, tá? Fizemos nessa revista toda desvelamos o que é Ribeirão Preto, encaminhamos uma caixas de DVD mostrando as nossas festas, tudo que a gente tinha filmado, montamos uns documentários. Por isso a importância do arquivo, né? Da clipagem que nós tanto falamos aqui. Com certeza. Né? E aí juntamos esse pacote de coisas e mandamos para São Paulo e depois só fomos informados de que tínhamos sido eleitos. Isso pode se tornar e se estender para o ano que vem? Como é uma eleição anual, tá? Nós somos a 8ª cidade no Brasil, a primeira do estado de São Paulo a ser eleita. Nós recebemos o título de São Luís, que é uma cidade, na verdade as 7 cidades anteriores a Ribeirão Preto, nem nada se parece com Ribeirão. Isso foi bastante significativo para a gente, porque as 7 cidades anteriores, elas tinham um vínculo muito grande com a cultura tradicional, com o folclore. Então, São Luís, 3 cidades mineiras, que tem isso muito arraigado. A nossa não. Nossa cidade não tem uma força no folclore. A nossa cidade tem uma força na diversidade.
né? O perfil da cultura ribeirão-pretana, e a gente está estudando isso muito profundamente com grupos de pesquisadores, estamos indo para a rua para fazer enquete com a população. Em breve a gente vai ter um grande dossiê do processo cultural de Ribeirão Preto, e é importante, porque se você não conhece bem aquilo que você está fazendo a gestão, você pode se equivocar. Quando você conhece bem, você minimiza as possibilidades do equívoco. E aí, então, quando a gente olhou para trás, eram mais cidades com tradição folclórica. E Ribeirão não, Ribeirão trazia ali o teatro de hoje, a música de hoje, os grupos de hoje, e uma grande diversidade, que é o nosso perfil, né? Que é uma cidade meio cosmopolita mesmo. Agora, secretária, isso traz mais responsabilidade para a sua pasta? Traz, com certeza. E eu espero que a visibilidade que a pasta está conseguindo repercuta positivamente no sentido de ninguém aceitar menos. Né? Porque aí você cria... Eu tenho dito isso com frequência para os grupos de teatro. Não é o correto, mas trabalhamos por demanda. Né? A gente vai atendendo as demandas. Então, demandas maiores, a gente acaba sendo responsabilizado por responder primeiro. Tal. Então, a cultura precisa se demandar cultura. O Ribeirão Pretano precisa demandar cultura, porque aí ele vai criando essa demanda e a gente tem que responder e cria um vínculo e cria a estrutura. Que a gente está falando de uma estrutura pequena para uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto. Né? A Secretaria Municipal da Cultura de Ribeirão Preto é uma secretaria pequena, mas que tem conseguido parcerias com a iniciativa privada, conseguimos parcerias com o governo do Estado, com o governo da União, que de 2009, a gente fez um balancete de 2008, 2009, nós não conseguimos. 2009 a gente estava chegando, a gente ainda não tinha esses relacionamentos. Agora, em 2010, a gente já tem Ministério da Cultura parceiro, Secretaria de Estado da Cultura como parceira. É uma outra visibilidade, constrói. Né, você constrói, né? Como é que vocês estão aí se elaborando, se planejando para as atividades culturais? A gente sai de uma grande demanda, uma intensidade total no mês de junho, e já temos julho, férias, e já aí começa o segundo semestre. Como é que vocês estão se preparando para tudo isso? O ano passado, a gente meio que defendeu uma ideia de que a grande densidade cultural da Secretaria estava no primeiro semestre. Mas esse ano a gente já conseguiu trazer muita coisa para o segundo semestre. Então, além daquilo que a gente já tem, né, como Tanabata, por exemplo, esse ano a gente tem o FAM, Festival de Música da Alta Mogiana, porque ano passado não foi realizado, acontece em agosto. A gente tem a parceria com o Sesc, que é o Sesc em Blues, que acaba acontecendo no Morro do São Bento. A gente vai ter a festa italiana. Né? A gente tem uma belíssima festa japonesa que tem uma grande representatividade entre os imigrantes de Ribeirão Preto, e em setembro nós vamos ter a festa italiana, uma parceria com a Dante Alighieri, que faz centenário de fundação da Dante Alighieri. Então nós vamos fazer uma festa italiana de 3 dias também no Morro de São Bento. Então esse ano, o segundo semestre, também está bastante forte em produção cultural. Secretária, como que anda o mês, né? O nosso Museu da Imagem e do Som hoje? O órgão vem recebendo a atenção da Secretaria no que tange a manutenção dos acervos? No mês passado, nós fizemos um fórum, segundo Fórum Permanente de Cultura, e o tema do fórum era políticas públicas de museus. A gente criou ali 3 grupos de trabalho, um para pensar o Museu do Café e o Museu Histórico, um para pensar o Museu Expedicionário e um especialmente só para pensar o MIS, Museu da Imagem e do Som. Ele tem um projeto muito importante, ele tem uma identidade cultural muito permanente em Ribeirão. A história de Ribeirão tem tudo a ver com a televisão, tem tudo a ver com o rádio, né? Delícia, é uma história muito... Essa área a gente adora. É uma história muito ligada, e nesse fórum, inclusive, as pessoas começaram a dar seus testemunhos, de dizer que a primeira vez que a TV Tupi saiu do seu centro foi para Ribeirão. Então, as coisas vão contando. A gente tem grandes personalidades do rádio. A nossa história tem muito a ver com a história do rádio. Né? A PRA7, a 79, todas as outras que vieram depois dessas duas. Então, ter um MIS forte é uma obrigação do poder público. Ele tem que cuidar desse instituto, desse equipamento cultural. A gente não tem hoje. O nosso MIS, infelizmente, hoje, ele está encaixotado. A gente tem uma grande estratégia para mudar essa realidade, só que ela não é rápida, então é uma coisa a longo prazo. A gente está trabalhando para conseguir recursos para restaurar a Cianê e levar o MIS lá para dentro, com espaço bem à altura do que o MIS precisa ter. Então, nessa fase, esse grupo que se reuniu nesse fórum discutiu que o MIS precisa preservar o seu acervo. Então, a gente está aí enviando projetos para o Ministério da Cultura para conseguir uma reserva financeira para a gente digitalizar todo o acervo, preparar todo o acervo e em linhas paralelas enquanto a gente pensa num espaço fixo para o MIS. E aí casar os dois empreendimentos. Que pode ser aí no prédio do Cianê, né? A expectativa é que seja. Ótimo. E como que está a restauração do prédio?
É um prédio muito grande, a gente está falando de um prédio de 39 mil metros quadrados, é muito extenso, uma obra orçada em 23 milhões de reais, quer dizer, 23 milhões é um valor muito expressivo, mas o cultural tem esse potencial, né? Você tem Lei Rouanet, você tem grandes instituições que são parceiras no projeto de restauro. A gente fez uma primeira reunião coordenada pela prefeita com o BNDES. O BNDES nos deu uma lista de missões a cumprir antes de voltar para uma segunda reunião. E aí a gente está assim, nos últimos itens para poder protocolar esse pedido de parceria, para a gente conseguir aí um primeiro recurso, né? Porque eu acho que para começar, restauração. E a gente dividiu esses 23 milhões em etapas. Então é possível você arrumar 5 milhões, fazer um começo, meio e fim de uma etapa, até você chegar aos 23 milhões. Então, assim, existem perspectivas, são boas as perspectivas, mas é um processo, não é uma coisa né? A gente começou esse processo em março do ano passado e a gente não parou e ainda está percorrendo, é um processo. Ok, agora, secretária, a gente comentou aqui sobre os incentivos, né, Lei Rouanet, enfim, como é que andam esses projetos culturais, né? Quem realmente consegue ser hoje contemplado? Como que funciona esse trâmite para quem está buscando esse incentivo aí para os seus projetos para o ano que vem? Para Ribeirão em especial, a prefeita autorizou R$200 mil este ano, em 2010. A gente abriu editais, nós contemplamos projetos da sociedade civil. No nosso plano municipal de cultura, com a autorização da prefeita, nós fizemos 400 mil para 2011 e 800 mil para 2012. Então nós vamos ter do poder público R$400 mil destinados para projetos sociais, não, da sociedade civil o ano que vem, e 800 para lá. No que diz respeito ao Brasil como um todo, as capitais são as que mais captam recursos da Lei Rouanet. E até motivado por essa informação que o Ministério estava propondo algumas revisões na Lei Rouanet, né? Porque ela é muito positiva, mas ela atende a um determinado grupo, que é aquele grupo mais preparado para os processos burocráticos e não necessariamente mais preparado para o processo cultural. Então, a gente abriu agora, com verba de R$1,5 milhão do Ministério da Cultura, os pontos de cultura. Foi uma parceria. A gente está tramitando com um projeto já de R$1,5 milhão também para ajudar no restauro da Cianê. Caminhamos bem positivamente. E o poder público não pode ser proponente de projeto de renúncia de CMS, que é o projeto do Estado. Aí só a sociedade civil pode ser. Então a gente abriu para a sociedade civil vir trabalhar conosco para a gente tentar fazer essa parceria, porque o empresariado de Ribeirão Preto ele está muito mais aberto a renunciar ao ICMS do que ao imposto de renda. Então, o ICMS é uma fonte de retorno muito mais positiva para o setor cultural do que o imposto de renda. Então, como essa é uma leitura que a gente faz da cidade, vamos por esse caminho. Então, a gente está fazendo aí muitos projetos em parceria com a sociedade civil. Secretária, então, para quem busca esse caminho, né, de poder ser contemplado, apresentar seu projeto com essa verba que a prefeitura destina, como é que essas pessoas devem agir nesse momento? Tá, nós vamos fazer esse projeto, ele é anual, né? Então você abre as inscrições, você abre o edital para participação, esse edital fica aberto 45 dias, é um tempo bastante razoável, e as pessoas apresentam os projetos nas áreas seguindo o roteiro desse projeto. Uma comissão é selecionada, uma comissão faz a seleção e a gente premia os selecionados e eles dão como contrapartida a execução do projeto. Então, na virada de 2010 para 2011, a gente já vai abrir o edital de novo, em 2010 ainda, para contemplar em 2011. Então, o pessoal fique atento que quando a gente abrir o edital, para concorrer, para participar. Hoje também a Prefeitura tem uma agência de propaganda, uma verba para dar para publicidade às suas ações. A sua Secretaria vai poder usar parte dessa verba para promover, divulgar as atividades culturais de Ribeirão Preto ou não? Bem, eu lembro muito bem da última vez que estive aqui e disse para vocês que 60% dos nossos equívocos estava no universo da comunicação. E eu levei essa demanda para essa agência. Explicamos, conversamos bastante e já estamos usufruindo dessa agência. Ela tem sido uma parceira muito presente da Secretaria da Cultura, nas realizações das peças, nas estratégias, na reserva financeira para a divulgação dos projetos. Tem sido uma parceria que tem nos permitido essa visibilidade da cultura. E não é uma visibilidade de vaidade,
né? Isso é importante colocar, é a visibilidade da demanda, da necessidade, né? Da evidência sobre o aspecto da necessidade. Então, a gente já tem firmado parcerias cotidianas com a agência que hoje cuida da conta da prefeitura. E aí se resolve a questão da comunicação, né? De uma outra maneira, né? Ah, muito mais eficiente, mais elaborada, mais bem pensada, né? E a gente, assim, a gente acertou algumas coisas do ano passado para cá. O nosso site hoje é muito mais interativo, a gente consegue ter o calendário com grande frequência, qualquer pessoa que quiser saber o que está acontecendo na secretaria, hoje o site dá conta desse recado. Essa parceria com a comunicação, a gente consegue criar peças, né, folhetos, cartazes, levar para a televisão, levar para o jornal, então isso tem sido bastante eficiente. Secretário, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso AppTV, falando sobre cultura, né? Que delícia para todos nós. Obrigada e volte sempre. Obrigada. Tá aí, gente, no próximo bloco vamos falar sobre os 2 anos do nosso AppTV no ar. Não sai daí, eu espero você.